Tenho no telejornal o presidente da TAP, engenheiro Fernando Pinto. Muito boa noite. 102 milhões de euros de prejuízo nos primeiros 5 meses do ano. A explicação é só do combustível? É realmente uma crise sem precedentes, não é? Há uma relação direta entre o custo do petróleo e o aumento do combustível de avião? A curva de crescimento, vamos dizer, do valor do preço, segue exatamente igual, é uma sobre a outra. Aumentou o petróleo, aumenta o combustível de aviação imediatamente. O grande problema dessa crise é que ela, ao contrário das outras épocas em que isso aconteceu, nós tivemos uma velocidade de crescimento do combustível muito grande. Nós podemos lembrar, nos últimos 4 anos, nós tivemos um crescimento de combustível. Ele saiu de 30, mais ou menos, dólares o barril, no caso do petróleo, mas o combustível de aviação foi a mesma coisa, e foi para 60 dólares, né? Isso num período de 4 anos. Duplicou em 4 anos? Duplicou em 4 anos, né? E as empresas foram se adaptando, a TAP mesmo se adaptou, melhorou a sua eficiência, conseguiu ganhar dinheiro nesse período. E teve outros problemas, inclusive, o próprio enfrentamento das low cost e tudo isso. E ela conseguiu sair e ter o melhor resultado de todos os tempos ali. Agora foi diferente. Agora nós estamos tendo em 10 meses a duplicação novamente do valor. Quer dizer, a empresa não pode se adaptar. E aí nós não estamos falando de 35 ou de 30 para 60 e poucos. Nós estamos falando de 60 e poucos para 130. Que é um salto muito maior. É duplicação, mas é um salto muito maior, né? Ora bem, Fernando Pinto, e se este ritmo de custos se mantiver, se não for possível controlar os custos, porque ninguém controla os custos do petróleo e do combustível, há a possibilidade da TAP chegar ao fim do ano em situação de insolvência financeira? Isso tem que ser bem analisado. Na realidade, pode-se considerar até que a empresa venha a ter um capital próprio negativo. Seria a chamada falência técnica, que não influi nada em termos da operação da empresa. A empresa tem tesouraria para suportar isso e eu diria que já demonstrou no passado que ela tem capacidade de ultrapassar dificuldades. Tá? Agora, o difícil de prometer num momento desses é justamente resultados. Isso é muito mais difícil. Mas quais é que são as opções que o senhor tem? O combustível não se controla. O que está a acontecer em muitas companhias aéreas, temos visto isso no noticiário diário, despedimentos em larga escala de centenas ou de milhares de trabalhadores, ou mesmo encerramento consecutivo de diversas companhias aéreas. Que cenários é que o senhor tem em cima da mesa? Eu acabei de vir de uma reunião da IATA, eu fui presidente do conselho da IATA até agora, semana passada, 2 semanas atrás, vivi muito desse problema agora que nós estamos vendo. E lá um dos reportes que tivemos é de que em 5 meses 24 empresas fecharam. Né? E normalmente... Empresas de alguma dimensão comparável com a da TAP? Algumas chegando a um valor, vamos dizer, metade do tamanho da TAP, alguma coisa desse tipo. Empresas menores, mais novas e tudo mais, e algumas Estados Unidos, a maior parte, Ásia, alguma coisa, mas na Europa também, quer dizer, já tivemos. São empresas ainda iniciantes e que não conseguiram resistir a isso. Agora, a TAP é uma empresa que está aí, está estabelecida e tudo mais, e obviamente que nós temos a nossa estratégia para tentar ultrapassar isso. A estratégia passa, primeiro, por buscar um ganho de proveitos. É o mais importante dentro da estratégia. Mas isso é o que a empresa tem feito ao longo dos últimos anos? Sem dúvida, inclusive com taxas de combustível. A taxa de combustível. Sim, ainda nós acreditamos que temos. Nós temos já uma 23% mais de assentos oferecidos esse ano e tem se mostrado, tem crescido, vamos dizer, a procura. Nós temos conseguido buscar isso. Agora temos que trabalhar isso junto com o preço. E nós estamos trabalhando o preço de várias formas. Quer dizer, eu acho que todos já conhecem aí que nós temos hoje... um voo e 5 formas de viajar, é até o nosso slogan aí. E que pega desde as tarifas mais baixas, competindo com a low cost diretamente, ou seja, trazendo um volume maior de passageiros para o avião, até a tarifa executiva com um novo tipo de tratamento para o passageiro. Então essa é a estratégia inicial. Segunda, mas também extremamente importante, é a da redução de custos. E aí vem o aspecto da demissão ou não. Não é? Despedimentos de pessoal. E não é a nossa estratégia hoje
fazer demissão de pessoal. O objetivo da TAP é ultrapassar isso sem a demissão. Obviamente, dentro do possível, e é isso que nós estamos tentando. Não queremos o despedimento. Agora, como reduzir custo? Temos 80 e tal formas de reduzir, insuficientes, não são suficientes. Até hoje nós conseguimos preservar os acordos de empresa com os trabalhadores, ou seja, o acordo que temos com os trabalhadores. Vamos precisar sentar com os sindicatos para discutir possíveis formas de ganhar ainda um pouco mais de eficiência para ultrapassar isso. Algumas formas temporárias, ações temporárias só para ultrapassar a crise, e outras ações que sejam definitivas até dentro do que for possível. Mas o mais importante numa hora dessas é prepararmos para a crise. E neste momento os despedimentos estão afastados como cenário de trabalho? Não é essa a ideia, não é o objetivo da TAP nesse instante pensar sequer no aspecto do despedimento. Agora, esperamos conseguir ajustar um pouco a empresa para isso, e para isso precisamos dos sindicatos também. E é seguramente isso que vai acontecer agora no interior da empresa? A partir de agora são negociações. Nós vamos entrar num período importante, que é o período de alta da empresa, é o período do verão. É muito importante. De maior rentabilização da empresa. É ali que a empresa consegue, vamos dizer, trazer um retorno importante para compensar o início do ano. Até agora nós tivemos abaixo. Nós esperávamos até aqui, a metade do ano, ter 50 milhões de perda. Nós estamos com 100 milhões, quer dizer, tivemos 50 milhões a mais de perda do que era previsto. A hora do verão é a hora de recuperar, é a hora da salvação. Então nós precisamos de que todos trabalhem em conjunto para isso. É, portanto, a hora da verdade. Engenheiro Fernando Pinto, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. A TAP ganha uma relevância adicional se eu disser que nas contas oficiais a TAP é responsável por cerca de 1,3% do produto interno bruto português. Tudo isto por causa do preço